sobre isso. As pessoas que quando o pastor pergunta isso, a unção é poder. Por que o pastor pergunta quem crê no poder de Deus? Né? Porque a Bíblia fala que tem muitos que crê em Deus, não crê no poder dele. Misericórdia, né? E a Bíblia fala em Hebreus 11 que aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe. Para Deus falar isso, significa que tem pessoas que se aproximam de Deus nem crê que ele existe. Mas é coisa muito séria, né? Mas isso tudo é porque o inimigo, né, trouxe essa cegueira, trouxe essa ignorância, né, vamos dizer assim, essa falta de entendimento, de conhecimento ao ser humano, que infelizmente leva a vida, como diz a música do mundo, né? Deixa a vida levar, né? Vamos levando. E vai. Está levando um monte da própria vida na terra. Mas eu sei que eu quero crer que entendeu já esse propósito de Deus, de você existir, então você com certeza está buscando e busque mesmo, enquanto se pode. Enquanto se pode. Nesse exato momento, tem alguém arrependido no leito de enfermidade, nas últimos momentos de vida, dizendo: por que eu não tenho mais uma chance? Né? Por que eu não ouvi a voz dele? Por que eu não trabalhei mais com o Senhor? Por que eu não amei mais? Por que eu não busquei mais? Então, você está ali no fogo, está cheio de vida. Então, busque a Deus quando se pode, ouça, se encha do Espírito Santo, e Deus com certeza vai completar a obra da sua vida, mas não do teu jeito, não no teu tempo, do jeito dele, no tempo dele, para a glória dele somente. Amém? Nunca se esqueça disso, né? Nós temos que recolocar as coisas no devido lugar. Então, queremos colocar Deus como servo, ele é Senhor. Então, nós temos que aprender isso em nome de Jesus. Nunca se esqueça, você está no culto de libertação. Não é o pastor mais falando, jamais. Apenas um ser humano que sendo usado sem merecer, porque eu não sou digno disso, mas é o Espírito Santo nos usando para agora e nesse lugar. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito quer dizer às igrejas. Eu convido meus amados irmãos a estar comigo no Evangelho de João, capítulo 14, para nós irmos diretamente para o ponto principal da nossa reunião, que é nos alimentarmos. Amém ou amém? Amém. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 14. Esse é o motivo de estarmos aqui, nos alimentarmos. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E o que é que nos faz vencer esse mundo? A fé. E como é que eu recebo fé? Pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Amém? Então vamos lá, João 14, versículo número 11. Creiam em mim. Digo que estou no Pai e que o Pai está... Vamos ler de novo. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Eu vou ler de novo. Sabe quem está falando isso aqui, amados? Jesus. A quem? A quem está ouvindo ele. Tem alguém ouvindo Jesus essa noite? Amém. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Oremos? Pai, mais uma vez estamos reunidos na Tua presença, em nome de Jesus, e agora, Senhor, para receber o discernimento de tudo que o Senhor programou, projetou para trazer aos nossos corações nesta noite. Que não haja nenhum impedimento, Senhor, desses meus irmãos aqui presencialmente, ou os que estão através da rede online, nenhum deles seja impedido de receber aquilo que o Senhor projetou, programou de eles receberem nesta noite, assim como eu também, Senhor. Para que nós, tanto eu, pecadores, quanto ouvintes, possamos sair daqui renovados, fortalecidos, cheios da Tua graça e do Teu Espírito Santo. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém? Não haja nenhum impedimento. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Amados e amadas de Deus. Como deve ser triste para Deus olhar a situação da sua criação, né? Aquela que Ele fez a sua imagem, a sua semelhança. Aquela que falou: não, essa criação eu não vou só dizer haja, eu vou descer. Aliás, desçamos. Gênesis, amém? Aliás, desçamos, eu não vou descer, desçamos. Olha que Ele falou: desçamos e façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Diga amém? Como deve ser triste para esse Deus criador dessa criação que Ele com as próprias mãos fez, agir de forma como agiram com Jesus, o seu Filho. Como deve ser triste para ele? O próprio Deus desceu entre nós, o Deus Filho, humilhando-se, tomando forma de servo, semelhante a um homem. Está escrito na palavra, nós sabemos disso. Optou em ser servo, sendo ele Senhor do universo, meu Deus. E mesmo assim não foi reconhecido pelos seus,
por aqueles que deveriam conhecê-lo, porque eles mesmos anunciavam a ele. Se eles realmente tivessem espírito e com conhecimento, não apenas por interesses, através, que muitos hoje se dizem homens e mulheres de Deus, mas sabe lá o interesse que tem atrás disso. Não estou julgando, Deus julgará um dia, mas eu estou me referindo àqueles fariseus, os professores das leis de Moisés, que o tempo todo as leis e os profetas falavam da vida do Messias, e ali estava ele. E o que acontece? Não reconheceram. Veio para o que era seu e os seus não reconheceram, sendo que tudo foi feito por ele, por mérito, por intermédio dele. Nada do que existe se não fosse por causa dele. Entende, amados? Então, a lei falava o tempo todo da vinda do Messias, do Cristo. E eles estavam vivenciando algo inédito. Eles estavam vivenciando aquilo que eles tanto anunciavam. E ali, infelizmente, Jesus está apelando. Creiam em mim, quando eu digo que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Creiam pelo menos por causa dos sinais, por causa das obras. A raça humana, nós sabemos, mas foi cegada pela serpente, pelo inimigo, que também é espírito, lá desde o Éden, no primeiro momento que Deus criou o homem, enfim. Aí você conhece a história toda, a serpente enganou, seduziu astutamente a Eva, e também de uma forma inocente ou sem sabedoria, sem o temor verdadeiro, acabou desobedecendo a voz de Deus, nós sabemos. Então, desde aquele tempo que a humanidade ficou tão cega que não consegue nem ver e nem discernir as coisas de Deus. A Bíblia Sagrada revela que a mente humana é incapaz de discernir as coisas de Deus. Amém? Então não tente entender Deus. Eu insisto aqui, quase todas as pregações eu falo, é que você tem que entender Deus pela sua mente. Deus não vai agir conforme você tem entendimento. Ele não vai agir da forma que você pretende que as coisas aconteçam. Entenda que ele diz: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Sempre serão pensamentos de paz e nunca de mal. Aliás, o que eu tenho para você, os meus planos são muito maiores que os seus. Assim como os céus são mais altos do que esse que você vê, assim são os meus planos, são os meus projetos para com vocês. Digam amém? Então o homem nunca vai entender Deus, porque a mente do homem é limitada. Então o que acontece? Nós temos que procurar cada dia mais andar com Deus, nos enchemos da sua graça, para podermos tentar entender um pouco melhor, ainda preso a um corpo humano. Vamos lá. Lá no Velho Testamento, aquele povo, não foi só Adão e Eva, Olha esse segredo daquele povo, tão grande que houve um povo na terra descendente de Abraão, vocês sabem, que ficou escravizado por 400 anos no Egito. Aí o que Deus faz? Deus levanta um Messias da época para tirá-los da escravidão do Egito e levá-los a uma terra prometida. Tudo aquilo aconteceu para simbolizar, para mostrar um grande advento que ocorreria com toda a humanidade, que é o advento da vinda de Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, e que não salvaria só uma nação, não só tiraria da escravidão do pecado aqui na terra, mas sim nos transportaria uma nova terra, uma terra onde é cheia da glória de Deus, onde a morte não existe, onde choro não existe, pranto não existe tristeza, não existe nada disso. Porque isso foi implantado por causa do pecado. A igreja está compreendendo, irmãos? Os irmãos estão compreendendo? Então, veja bem, desde o Velho Testamento, aquele povo foi tirado da escravidão do Egito, que foram escravizados por 400 anos. Eles clamaram a Deus pela libertação, pelo Messias, e Deus levantou Moisés, um Cristo da época, em forma de ser humano, para um povo só. Nós explicamos isso. Então ficaram 400 anos ali escravizados. E mesmo com tantos sinais de maravilhas que Deus fez no meio para libertá-los, e para humilhar os deuses que não são deuses daquela época, porque todas as pragas, não sei quem entende um pouquinho de teologia, não sei se vocês sabem disso, mas cada uma daquelas pragas tinha um fundamento para humilhar uma entidade que não era Deus coisa nenhuma, do povo daquele povo pagão. Então, cada praga, não vou ficar dando aula de teologia aqui, mas cada praga havia um sentido de humilhar um suposto Deus daquele povo. Uma praga por praga. Entendeu? Então, não se esqueça disso. Então, mesmo diante dos olhos deles, contemplando as 10 pragas que foram seríssimas, depois a saída em Êxodo do Egito, saindo de lá como um povo rico, se vocês não sabem, eles saem de lá lotados de ouro e prata, saem de lá com bens, com animais, saem de lá ricos. Estavam escravizados, da noite para o dia se tornaram ricos.
levando ouro, prata, embora do Egito, como se fosse um pagamento, um juros de correção monetária. Olha o que Deus fez. Então, aí o que acontece? Deus vai e trabalha para fazer o último evento para humilhar o Egito. Não estou falando do país hoje, uma nação Egito, o mundo, né? Antes do grande advento, que é a volta de Jesus, amados, vai ter muita humilhação na terra com o inimigo ainda. Mas o povo de Deus é o povo de Cristo na terra, que pode e deve envergonhar as trevas com a sua vida no caminho do Senhor. Amém? Mas voltando para cá, não sei se você está compreendendo essa mensagem. Eu estou fazendo você só lembrar que nosso Deus não mudou, é o mesmo. Amém? Amém? Nós estamos pregando Deus lá, aquele mesmo Deus que é o Deus da criação. Então é Ele que proveu tudo aquilo lá. Então, aquela simulação daquele povo simbolizava o grande advento, que é a advir, que é a nossa ida para a glória eterna, a sair dessa escravidão do pecado para a vida eterna, que é onde a nova Jerusalém, a terra prometida por Deus. Amém? Amém? Então, voltando aqui, 400 anos, 10 pragas, cada uma para poder penalizar ou envergonhar um suposto Deus, que não é Deus coisa nenhuma. E aí, então, o último advento para humilhar definitivo aquela nação, que era simbolizava o mundo. O exército, que era o mais poderoso da terra, ser totalmente destruído no fechamento do Mar Vermelho. Então o mar se abre, e antes do mar se abrir, Deus colocou o que sobre eles? Uma coluna de fogo à noite para esquentá-los, para mantê-los aquecidos do deserto. Para quem não sabe, ele é o oposto à noite. De dia é um calor insuportável, um sol escaldante que mata, né? E à noite é um frio que dá, tranquilamente leva à morte. Então Deus de dia colocava uma nuvem para cobrir eles com o sol, para não ter insolação, né? E à noite, naquela caminhada, colocava uma coluna de fogo para esquentá-lo. Olha que coisa linda que esse Deus. Fica com o teu irmão do lado, um Deus zeloso. Amém? Esse é o Deus que você serve, amado. Esse é o Deus que você serve, que talvez você não perceba. Só que se você não vigiar, você vai ser mais um daquele povo. Mais um daquele povo lá. Se você não vigiar, que a Bíblia diz que vai, no final dos tempos, a Bíblia fala no Novo Testamento, que não coloquem em a prova como colocou aquele povo. Então a Bíblia alega que o povo vai começar a colocar Deus à prova do mesmo jeito. Por quê? Porque o povo não tem visão, eles não têm entendimento. E quando não tem entendimento, só tem. E se não estiver cheio do Espírito Santo, não consegue discernir mesmo as coisas de Deus. Não consegue entender que há um propósito para todas as coisas que acontecem. Amém ou amém? Aí você vai ser um murmurador, vai ser um blasfemo, você vai ser um crente, como igual o diabo é, que também é crente. Então Deus não quer isso para os seus filhos, não, amado. Ele quer que o universo reconheça a glória dele sobre a vida dos filhos dele. E quando você estiver entrando na glória, pensou, seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Olha só, bem-vindo, bendito do meu Pai. Que bênção, né? Essa é a frase que você vai ouvir de Jesus. Está preparado para isso? Né? Então, seja bem-vindo, entre no gozo eterno, entre no descanso eterno. Porém, aquele povo Deus falou, olha, essa geração, eu irei com ela, essa geração me provou o tempo todo, murmurou o tempo todo, ficou o tempo todo me colocando como se fosse um empregado deles. Não acho que estou falando de uma linguagem assim nossa, né? Mas a Bíblia fala claramente que Deus irou-se com aquela geração e que ele jurou. Deus falou, eu juro, na minha ira jurei, que eles não entrariam no meu descanso. Misericórdia. Quando Deus falar, eu juro que o Zé lá não vai entrar, o Zé não vai entrar, amados. Então, em nome de Jesus, não fica provocando Deus, não, com a sua incredulidade, com a sua falta de fé. Busque ter fé. E tudo que o inimigo quer é tornar você semelhante a ele, ou mantê-lo como você foi, lá no Éden, jogado, enganado, seduzido e depois sendo escravo do próprio diabo. Então, cuidado com isso. O inimigo, desde o princípio, ele é homicida, ele é pai da mentira. Então, não ouça a voz do maligno, somente ouça a voz de Deus. E Deus você não vai encontrar em lugar nenhum. Não é em placa denominacional, igrejas bonitas, almofadadas, homens com um monte de certificados de diplomas. Você vai encontrar Deus, sabe onde? Dentro do coração, quando você buscá-lo com toda a força do teu entendimento aqui, ó. Muito caminho que leva a ele lá. A palavra de Deus, o verbo, amém? Não há outro lugar para se encontrar Deus. Esse aqui é o único lugar que você encontra Deus de verdade, que consegue entendê-lo através do Filho. Diga amém? Então, voltando aqui para você entender que você está num culto de libertação, você tem que começar a raciocinar. Deus quer que você cultuando Ele racionalmente. Você sai daqui e fala, puxa vida, o que eu estou fazendo com a minha vida? Está tudo errado. Esse caminho está errado, eu vou retomar minha vida, eu vou retomar a minha espiritualidade, porque eu não sou esse aqui.
Isso aqui é o homem exterior. Vai apodrecer isso aqui, amados. Eu sou o homem interior. Meu verdadeiro ser é o que está dentro, é a minha alma e o meu espírito. Amém, querido? Então é isso que você vai preservar andando com Deus, porque a tua alma é, como diz o salmista, ela anseia por Deus. Porque você acha que tem pessoas poderosas financeiramente, estão muito bem de vida financeiramente, mas elas estão mal espiritualmente, acabam entrando em vícios, acabam cometendo loucuras, são infelizes, acabam entrando no submundo, no vício, porque querem preencher algo que eles não sabem. O dinheiro não está conseguindo comprar o que está faltando, aquele vazio, aquela tristeza. Não são poucos, muitos mesmo. Artistas famosos já morreram na madrugada, drogados, com excede a droga, overdose. Isso não são poucos, são vários. Assim, no Brasil tem vários famosos. E no mundo então nem se fala que foram descobertos já mortos na overdose. Por quê? Porque acabaram de sair de um grande evento, cantando para multidões, ou fazendo o que ele tinha mais talento fazer para multidões, com uma aparência muito boa, e chega no hotel, solidão, vazio, vida sem sentido. Não são poucos não, mas porque não adianta nada você ter muito sem Deus, não adianta nada. Então é o vazio que Deus quer preencher. Esse vazio só pode ser preenchido com Deus. E Deus não é homem para você mentir, nem filho do homem para se arrepender. E Deus não é nada que você pode apalpar ou tocar. Deus é Espírito, e Ele está à procura de quem adora o Espírito de verdade. Ou seja, você tem que se integrar. Se você não vigiar, e se você não vigiar, o inimigo vai te levar de volta à frieza que você tinha lá sem conhecimento. Imagina, você ganhou conhecimento. Jesus está falando com o povo dele aqui, ó. Creia que quando eu digo que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Creia pelo menos por causa dos sinais. Eu estou dizendo assim, gente. Sabe os sinais, vocês não estão vendo os sinais que eu estou fazendo aí? Nem esses sinais fazem com que vocês me respeitem. E respeitem quem me mandou vir aqui. Entendeu, amados? Então vejam bem, bem longe de me comparar, meu Deus do céu, eu sou nem um cisquinho do pedra que eu sugeri no chão que Jesus pisava. Mas é assim, é duro, mas eu estou 22 anos, só nesse lugar, quase 22 anos. Eu fico assim pensando, às vezes eu me pego sozinho pensando, Senhor. Tem que estar provando o tempo todo que a igreja do Senhor, que eu sou o Senhor, o tempo todo que ele está provando esse povo. É difícil, Senhor, se eu produzir. Meu filho foi aí, e crucificaram ele. E lá no deserto, quando eu fiz os sinais para eles, o que eles fizeram? Murmuraram, quiseram voltar para trás. Entendeu? Isso tudo é o inimigo, amados. O inimigo, ele tem essa sagacidade, ele tem essas coisas porque você é carne. Você está numa carne, a tua carne quer as coisas da terra. Você consegue entender isso, Marcos? Você tem que se desprender, para isso você tem que ir para a cruz, crucificar a tua carne, mortificar ela. E você não vai mortificar ela de forma alguma, ficando em casa, enchendo-se das coisas do mundo. Você vai só aumentar cada vez mais a sagacidade que a carne tem de vontade de satisfazer com as coisas terrenas. Porque o inimigo está pulando na carne. Quem está no comando dessa carne é o diabo. Então você tem que tirar esse comando dele e falar, peraí, eu vou retomar isso aqui. Quem está na lista com minha vida agora é Deus, eu entrego para ele esse barco. Amém, amém? Não pode, sabe o que acontece quando você dá lado para a carne? Você anda que nem um grande navio, sem controle nenhum, totalmente a vagar pelo oceano, sem nenhum controle. Isso vai acabar mal, falhando. Então você tem que repassar o controle para quem tem o controle de tudo, Deus. Amém, amém? Então, no nome de Jesus, compreenda isso, meus irmãos. Tem que entender. Voltando à questão daquele povo do Velho Testamento. Olha os sinais que Deus fez, né? As 10 plagas, depois ele para vocês no deserto, né? O sol sendo coberto pela nuvem. Não era uma coincidência, a nuvem estava ali só para proteger eles mesmo. Aquela bomba de fogo esquentava eles, porque eles não tinham roupa suficiente para atravessar o deserto. Você imaginou que eles, um pouco saíram da escravidão, agora não tinham nem roupas. Como é que vai atravessar um deserto, amados? Então Deus preparou tudo, Deus proveu. Diga para o teu irmão do lado, Deus proverá tudo. Tão somente creia. Amém, amém? Deus, pare de se preocupar, amados. Pare de se preocupar. Não é? Então veja bem, Deus vai dizer, mesmo com tantos sinais, aquele povo me pôs à prova. Sem ser fora das pragas, fora que eu já falei da nuvem, da coluna de fogo. Vamos falar agora. Começaram a murmurar, dizendo, não quero, bem comida, para mim também pouco, Deus mandou um pão do céu. Cadê o pão da manhã? Pão do céu, maná. Aí murmuraram também, e a carne, Deus mandou os codornizes. Então é incrível, mas como o povo, sabe, insaciável, eles querem mais.
Eles querem mais. Deus estava levando essa matéria que uma leite e mel, que é muito melhor do que aquele momento que eles estavam vivendo. Às vezes bastavam apenas crer. O que eles estão falando essa noite é: tão somente creia para você ver a minha glória. Entendeu, amados? Você tem que chegar na glória, amados, como um vencedor. Como é que o mundo espiritual está te vendo? Aquele crente que só viu chorando, lamentando pelos cantos. Você quer entrar na glória como um vencedor, sendo um derrotado, uma derrotada aqui na terra? Como é que você vai conseguir chegar na glória desse jeito? Então Deus precisa te amassar mesmo, meu filho, minha filha. Deus vai te amassar. Ele precisa quebrar você para você fazer você de novo, para você se tornar um vaso de atalaia, um vaso de honra nas mãos dele. Amém ou amém? Então é isso, não sei se os irmãos estão entendendo. Esse é o Deus verdadeiro. Quem quiser querer um outro Deus, vai querer, vai buscar em outro lugar. Aqui dentro você não vai achar ele, muito menos aqui, ó. Aqui você não vai encontrar esse Deus que a carne quer. Amém, querido? Eu convido meus irmãos a falar comigo lá em João 8, de novo. Porque nesse momento Jesus estava discursando sobre a sua missão e a sua autoridade. Eu quero que vocês entendam assim: aquele povo, mesmo com todos os sinais, ainda duvidavam de Deus. Misericórdia. E nos tempos de Jesus não foi diferente, pois ele fazia tantos sinais com as obras dele, para justamente aquele povo crer que ele era quem de fato dizia ser, o Messias, o Filho de Deus. Diga amém? Mas eles não conseguiram ver isso. Eles estavam, na verdade, mas tem uma coisa, esse cara tem algum interesse atrás disso. Não, hoje é mais ou menos assim, né? Se alguém quer fazer o bem, é para quem se aparecer, né? Então o diabo convence. Se alguém começa a ajudar um pastor, ninguém não para quem se aparecer, não, para quem fazer a obra de Deus. É só isso. Para calado para o diabo, meu irmão, minha irmã. Para calado para o diabo. É o diabo que quer colocar contenda, divisão, quer causar confusão. Então vigia, porque Deus está mandando dizer essa noite: aquele povo, mesmo com tantos sinais que Deus fez, eles não falavam, não tem uma coisa errada, eles vão pegar ele em contradição, vamos achar, vamos ter que prender esse homem. Então, você vai ler agora e vai entender o que Jesus fala. Já li para algumas vezes aqui, vou pedir que meus irmãos me acompanhem, João 8, 43 ao 47. Olha o que Jesus fala. Aleluia. Vou ler a minha tradução aqui, tá? Porque a minha linguagem não é clara para vocês. Ou seja, por que eu falo vocês não entendem, né? Porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Versículo 44. Vocês pertencem ao diabo. Olha o que Jesus fala. Jesus exorta eles, dizendo que não é à toa que eles não entendem a voz dele, porque eles não são de Deus, são filhos do diabo. Jesus não está ofendendo ninguém aqui, amados, nem lá nem aqui. Porque todo aquele que nasce da mulher nasce debaixo de uma ira, do primeiro pecado. Você precisa nascer de novo, precisa morrer essa criatura aí, podre, cheia de coisas negativas, e nascer uma nova criatura em Deus. Entende, amados? Então, quando Deus fala que é filho do diabo, é mesmo. Qualquer um que nasceu hoje aí fora é filho do diabo. Ele precisa nascer de novo, não da forma natural, nascer de novo. Então, esse novo nascimento que Deus está falando, quando ele encontra com Nicodemos em João 3, está voltando aqui, ó. Por isso que ele está falando assim, não está ofendendo ninguém quando ele fala assim, vocês pertencem ao pai de vocês, versículo 44, olha o que ele fala, o diabo, e querem realizar o desejo dele, porque ele foi homicida desde o princípio, nunca se apegou à verdade, pois nele não há verdade, e quando ele mente, ele fala da sua própria linguagem, pois ele é mentiroso. Aliás, ele é o pai da mentira. Versículo 45. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se eu estou falando a verdade, porque vocês não me creem. Se eu estou falando a verdade, porque vocês não me creem. Versículo 47, que é o último que eu quero ler para os irmãos. Aquele que pertence a Deus, ouve a voz de Deus, o que Deus diz. Vocês não ouvem porque vocês não são de Deus. É uma coisa muito séria, irmão. Em outra passagem do Evangelho de João também, o Senhor Jesus, de uma forma sobrenatural, a fim de se livrar daqueles que queriam, na verdade, prendê-lo, né, matá-lo, apedrejá-lo, né, por crime de blasfêmia. Veja o que acontece. Vou você vá comigo lá em João 10, que eu vou explicar já. Ali também ele vai dar uma explicação tremenda. Vocês vão ver o que vai acontecer em João 10. Olha como que deve ser duro para Deus olhar para cá e ver, mas quanto é que duvidar? Como esse povo ainda
Então, olha, sinais sobre sinais, lá no deserto eu mesmo fiz, meu filho fez sinais de maravilha, e mesmo assim queriam matá-lo, queriam persegui-lo, queriam destruí-lo. Veja lá João 10, versículo 22 ao 39. Você gosta de Jesus? Vamos ler um pouquinho? Acompanha a leitura, se a sua tradução está um pouco diferente, natural, porque tem uma tradução, uma linguagem bem mais atual aqui. Diz assim, o texto dessa mensagem é sobre a incredulidade dos judeus. Presta atenção. Versículo 22, capítulo 10 de João. E celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém, que é um tipo de festa judaica, né? Era inverno, versículo 23. E Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico do Salomão, perdão. Versículo 24. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se você é Cristo, diga-nos abertamente. Jesus então responde, versículo 25: eu já lhes disse, mas vocês não creem. Olha o que ele fala: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim. Versículo 26: mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Versículo 27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Versículo 28: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Versículo 29: meu Pai que as deu a mim, e ele é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Versículo 30: eu e o Pai somos um. Versículo de número, deixa eu ver até onde eu vou, Pai. Aonde eu vou? Tá, vamos continuar, vou até o 39, 31 agora. Novamente os judeus pegaram pedras, então não era a primeira vez, novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-los. Só morria de apedrejamento adúlteros ou traidores, né? Blasfemos, né? Então olha aqui, ele estava encaixado dentro disso aí, para pegar a pedra e querer matar ele. Novamente pegaram as pedras, os judeus pegaram a pedra para apedrejá-lo. Versículo 32: mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas obras, sinais, né, da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Entendeu, gente? Vamos seguir? Vamos lá, versículo 33. Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Versículo 34. Jesus então lhes responde dizendo: não está escrito na lei de vocês? Eu disse, vocês são deuses. Se ele chamou deuses a quem veio a palavra de Deus, e as escrituras não podem ser anuladas, que dizer então a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus? Se não realizo as obras de meu Pai, não creio em mim. Vamos lá ao versículo 38. Mas se eu as realizo, mesmo assim não creio em mim. Versículo ainda do 38. Creiam nas obras, para que possam saber e entender definitivamente que o Pai está em mim, e eu estou no Pai. Versículo 39. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou da mão de todos. Mais uma vez. Entendeu, igreja? De forma sobrenatural. Ele se livrou, porque não tinha como se livrar, né, amado? Ele se livrou de forma sobrenatural. Então está aí, ó. Viram que luta o próprio Deus teve com o seu ministério terreno? Imagina, nós somos pecadores, né, amado? Mas é enorme, né? Por qual motivo alguém, até hoje, faz a obra de Deus para ter uma vida tranquila? Quem é que faz uma obra de Deus que pensa que vai ter uma vida tranquila? Se o próprio Senhor Jesus não teve o seu ministério, né? Se nem o próprio Senhor teve, imagine nós, ninguém é maior que o mestre. Um aluno não pode ser maior que o mestre. Ora, se nem o próprio Senhor Jesus teve, então o que dirá nós, né? Ele diz: no mundo para cristãos. Olha, cristãos, que Deus diz para você: no mundo tereis, muitas são as aflições do justo também. Também está escrito, você respondeu certo. No mundo tereis aflições. E outro texto ele fala: muitas são as aflições do justo. Mas tem uma resposta, uma boa notícia aí. Mas o Senhor de todas o livro. Diga glória a Deus. Amém?
Jesus mesmo disse, Ele é a porta, mas que não era uma porta larga. Ele falou, deixou a porta estreita, e o meu caminho é um caminho apertado. São poucos que se acertam a entrar por essa porta e caminhar por esse caminho. Amém, gente? Mas existem pregadores que insistem, né? Na prioridade, na teoria da prosperidade, e anunciam aí o mundo como se fosse um paraíso lá. Anunciam o mundo e servir a Deus como se fosse um paraíso. E Deus como aquele e Deus como se fosse aquele que é obrigado a dar um mimo para os seus filhos mimadões, geração Nutella, né? Então eles veem o mundo aí como um paraíso, e Deus como aquele pai que gosta de dar mimo para os filhos o tempo todo. É isso que os crentes desse século XXI, principalmente, estão agindo. Misericórdia. Enfim, sinais são importantes, sim, amados. São muito importantes. Mas eles têm um limite. Eu vou pregar isso de novo, já falei e vou repetir. Eles têm que ter um limite. Você tem que saber a hora de parar de ser menino e crescer e falar, peraí, o que está acontecendo? Porque, Tomé falou, quando ouviu falar, Jesus ressuscitou. Não acredito não. Como não acredito, Tomé? Eu vi ele, você viu, mas eu não vi. Eu só acredito que a hora que eu vejo, eu vou ter que tocar na ferida dele. Se eu tocar e ver que é ele, realmente eu acredito. Naquele momento, a Bíblia Sagrada fala que Jesus entrou parede adentro, não abriu a porta, não nada, entrou parede adentro, olha de forma sobrenatural. Ele entrou e era carne, ele estava ali, ele atravessou a parede, de uma forma sobrenatural. Paz seja convosco. Ele falou, Tomé, vem cá. Tomé revelou os olhos, vem cá, toca minhas filhas. Ele fala, mas eu fico imaginando, estou em espírito, imaginando a cara de Tomé. Ele vai, boca aberta, toca na filha de Jesus. Aí ele, pum, despenca no chão. Ele chora e começa, Senhor meu, Deus meu. Você creu agora porque viu. Você creu agora porque viu. A Bíblia fala que fé que faz vencer o mundo não é ver para crer. É crer para depois você ver o resultado da tua crença. Amém? Primeiro você tem que crer para depois você ver a vitória. Não é você ver e depois falar, agora eu creio, toma posse. Então, olha o que Jesus fala, né? Vamos lá em João capítulo 20, de novo. O Evangelho de hoje, Deus está falando só em João, hein? Que bênção. João capítulo 20, eu amo o Evangelho de João. Gosto da Bíblia toda, mas o Evangelho de João para mim é especial. O Evangelho de João capítulo 20, versículo 29. Nesse momento que Tomé, né, fala isso. Então, olha o que Jesus fala aqui, ó. Porque me viu, você creu. Muito mais feliz ou bem-aventurados são os que não viram e creram. Diga amém? Amém. Está aí, ó. Muito mais felizes são os que não viram, mas creram. Na terça-feira passada, agora minha amada irmã, a evangelista pregadora da noite, falou entre tantas outras coisas pelo Espírito Santo, glórias a Deus, sobre o fato de Deus ser o mesmo ontem, hoje e sempre, ou seja, não mudou. Ele é o mesmo Deus de milagres. Amém, irmão? Foi pregado, um dos temas foi esse, tá? Dentro da mensagem. Ela até trouxe uma informação de uma pastora que está na África, que ela abandonou tudo para servir a Deus. Não sei se os irmãos estavam acompanhando, lembro desse momento. E que o Senhor, através dela, do ministério dela, está fazendo grandes sinais lá, espantosos. Louvado seja Deus. Amém? Só que eu orei depois e falei, Senhor, né? O Senhor falou assim, ele me fez refletir um pouquinho. Ele falou, a mensagem poderosa que eu dei, minha filha, porém pode haver tudo de interpretação. As pessoas podem achar que só através de sinais o ministério é mistificou. Não acaba de dizer isso, ela não disse de forma alguma. Ela estava querendo mostrar que Deus não mudou, que Deus é o mesmo. Amém? Mas só que Deus falou assim, quer que você reforce na sexta-feira, para que compreenda que sinais não é prova nenhuma de Deus, porque ninguém também para de sinais. Na medida que vai se aproximando do novo tempo, os sinais vão acontecer. Amém, amém? Ele fala grandes operações de milagre. A Bíblia fala que vai confundir até os eleitos. Agora, o pastor está dizendo que era pastor, é isso? Não, como de misericórdia. Estou dizendo que os irmãos estarem cientes. Porque se o Espírito Santo tiver em você realmente, você cheio do Espírito Santo, nada vai te seduzir a não ser a palavra de Deus. Amém? Então não vai ser algo que seus olhos se contemplem e veem que você vai se agradar, não. Deus está lá dentro, Deus está lá dentro, Ele está ali testificando, está falando com você, você sente de dentro, queimar. Não é pelo que você vê, você crê nele porque Ele está em você.
Jesus falou, meu Pai está em mim e eu estou nele. Até quando vocês vão ter só por causa das obras, mesmo nas obras vocês vão querer, você vê como o ser humano não é. A pessoa, você está raciocinando, mas que Deus fez aquele monte de sinal, aquele povo no deserto, e mesmo eles murmuraram e ainda perderam a salvação. Vocês perceberam? Conseguiram compreender o que Deus está tentando falar essa noite? Será que é sinais que você vai ficar atrás, então? Amém, igreja? Aí eu falava para o Senhor, eu estava orando, deixou o Senhor, 21 para 22 anos, ainda tem que ficar provando que é. Será que o Senhor quer que eu busque uma carne no pó, que aconteça show lá de milagre, como o Senhor fazia? O Senhor quer de novo isso aí? Ele falou, não. É que levantar um povo verdadeiramente adorador não é fácil, somente no século XXI, onde a carne cada vez mais vai ter necessidades. E se você não tiver espírito, você vai querer buscar mais e mais e mais, esquecer do principal, que é o conhecimento. Você não vai ser liberto porque você tem poder, o inimigo pode te usar também sem você perceber. Você vai ser liberto pelo teu entendimento de quem é Deus. Você vai se entender essa mensagem totalmente. Daqui a pouquinho, um outro exemplo que eu vou dar em nosso meio, pessoa que está aqui em nosso meio, eu não vou citar não, porque não tenho autoridade, a pessoa não me permitiu falar, nem perguntei se podia, mas Deus me mandou falar, eu vou falar. Mas eu quero que você entenda o seguinte: muito mais felizes são os que creram sem ter em Cristo, Jesus disse. Amém? Então, quando ela falou aqui na terça-feira, eu estava louvando a Deus, eu fico muito feliz da vida mesmo, porque eu fico feliz quando vejo que o ministério Deus está trabalhando de forma tremenda. Só que o Senhor falava no meu coração, filho, sou eu fazendo sinais lá nele. E amém, glória a Deus, Senhor. Eu não quero ser enganado, Senhor. Nem quero que meus amados irmãos e filhos na fé sejam enganados, principalmente pela internet. Não, lá sou eu mesmo fazendo. Só que eu continuo fazendo naquela região do mundo, porque olha a origem daquele povo, da onde eles vêm, o misticismo que eles têm, o ocultismo que eles são criados, já nasce no meio do ocultismo. Não é a questão da nossa região do mundo aqui, nosso continente. Amém ou amém? Embora nós temos muitas influências também afros aqui no nosso país, mas não é, a base da fé não é essa. Aliás, segundo estatística, 80 e poucos por cento são cristãos. Amém? Lá é o contrário. Você está compreendendo, igreja? Então Deus precisa fazer sinais lá mesmo. Esses grandes sinais para mostrar que Ele é Deus. Eles renunciam o Deus que eles acham que é Deus, que é o Deus deles, e seguem o Deus vivo. Amém? Então, eu não sei se você está compreendendo. O que Deus está querendo dizer é o seguinte: filhos, deixe de ser meninos, deixe de aplaudir o que os outros fazem, mesmo estando eu agindo nos outros. Eu quero estar agindo em você. Eu quero estar agindo em você. Amém, igreja? É isso que Deus está querendo dizer essa noite. Cresça. É preciso que você entenda que eu quero te usar. Não você ficar olhando na internet e aplaudindo o que está acontecendo lá, ou aqui ou acolá. Eu quero te usar. E não pense que também eu quero te usar para você ficar famoso ou famosa na internet. Eu quero te usar para salvar o do teu lado. Entendeu agora o que eu quero de você? Salvar o que está do teu lado. É o principal objetivo pelo qual eu te chamei. Será que você não entendeu isso ainda? E que com a palavra você tem autoridade de vencer o inimigo e derrotá-lo na vida daquele, daquela? Está compreendendo, igreja de Jesus? Entenda, esse ministério é um culto de libertação, amados. Para de buscar religiosidade. Deus está mandando dizer, olha, eu vou dar um exemplo rapidamente, que é o tal do culto racional. Você tem que entender, é o culto racional. Ó, eu tenho um testemunho aqui dentro, a pessoa está em nosso meio, eu não vou falar quem é, e não por isso que eu tenho que ser feito. É um testemunho. Se ela me permitir um dia falar, a pessoa falar, ó, pastor, pode falar que aquela pessoa sou eu. Vou falar, aquela pessoa que eu dei exemplo aquele dia é tal pessoa. Mas a pessoa está em nosso meio. Essa pessoa que está em nosso meio, ela não tinha esse entendimento. Ela é uma pessoa de Deus, uma pessoa amada de Deus, enfim. Mas vivia tendo dificuldade, vivia passando luta. E nós temos luta ainda, ela também tem luta ainda, essa pessoa. Porque no mundo tereis aflições. Mas essa pessoa tinha luta muito grande, principalmente em sua família.
E chegava a faltar até para ela, essa pessoa, ela pode ser uma mulher, porque é pessoa, né? Então, faltava até alimento, o básico às vezes. Aí essa pessoa falou para mim, amados, tá? Deu um testemunho, eu estava ouvindo o testemunho. Aí um dia eu falei, Senhor, não aceito isso na minha vida. A pessoa falando para Deus, né? Eu não aceito isso na minha vida. Eu sigo ao Senhor. Amém, igreja? Eu não aceito. E começou a falar e glorificar a Deus quem Deus era. E Deus falou, agora eu estou começando a entender, começando a me conhecer de verdade. Tá bom, filho ou filha, fica ali vago para quem imaginar, precisa imaginar quem é. Tá bom, filho ou filha. Tá bom, ótimo que você entendeu. Assim como o profeta no vale dos nossos serviços. Profetiza, aprendeu, usa a boca que eu te dei. Você já está dentro de você vai querer em mim, olha que bênção, você quer em mim. Agora, usa a autoridade, profetiza, e ela está sendo verdade. Eu profetizo, a partir de hoje não vai faltar mais nada na minha casa. O Deus que não vai deixar faltar mais nada na minha casa. Sabe o que essa pessoa falou, Márcio? Dali para frente, não sei quanto ele faz, mas na minha conta. Sei que ela falou no testemunho, dali para frente, nunca mais voltou na minha casa. Eu só penso, Deus vai levar na porta da minha casa. A pessoa falou isso, Márcio. Eu só penso. Eu penso, chegou. Por quê? Porque ela entendeu o meu povo só por falta de entendimento, mas aquela pessoa entendeu. Eu entendi agora. Eu sou filho de Deus, de um Deus todo-poderoso. Não vou usar essa ponte para me ser soberbo e arrogante, não. Ele subiu, eu vou imitá-lo. Vou me humilhar também na presença dele. Vou agir como ele agiu aqui no mundo, porque ele me deu um modelo de como devo viver. Amém, igreja? Vocês estão conseguindo entender? E da mesma forma que ele usava a autoridade, ele me deu. Porque Jesus falou assim, eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E olha, nada, absolutamente nada lhes causará dano. Você acha que Deus mentiu? Deus é verdade. Que parte não está funcionando? A sua. A sua parte de não entender que Deus é esse que você serve. Essa pessoa entendeu. E com a boca cheia falou, não falta mais nada. Eu penso que Deus não. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos. Davi que se cumpra na tua vida, nós precisamos estar cheio de quê? Do Espírito Santo. Não é cheio de dúvidas, cheio de incredulidade. É cheio do Espírito Santo. Isso só vai conseguir ser cheio e cheio do Espírito Santo se buscar com toda a força da sua alma, com todo entendimento. Aí você vai ser cheio e cheio do Espírito Santo. Tá? A hora que um filho teu tiver um probleminha, que assim a oração não tem cura, fala, tem sim. Está morta, está não. Tem casos de igreja assim, que é fácil. Vai morrer, não vai não. Morreu não. Mas eu vi, não morreu, está com meu pai. Você está conseguindo entender o que é uma fé? Amém? Tem todos esses casos que eu estou falando que teve aqui na igreja, não? Todos esses casos. Será que esse Deus mudou? Ele é diferente ali, ou lá? Não, amados. Deus é único e Ele quer ser conhecido. O maior desejo dele é esse, que nós todos cheguemos ao pleno conhecimento da verdade e sejamos salvos. Deus deseja que todos os seus filhos cresçam na graça e no conhecimento dele. Graça é bênção, bênçãos imerecidas. Ele quer que você cresça. Tá bom, isso aqui não, eu não quero te dar mais. Eu quero que você cresça na graça. Quanto mais graça, mais você vai ficar cheio do Espírito, porque você precisa crescer, mas você tem que ganhar conhecimento de quem eu sou. Amém? Se essa pessoa continuasse só dizendo, isso não é vida não, acho que vou parar de ir na igreja, eu sinto, na casa falta isso, falta aquilo, meus filhos são isso, são aquilo. Sabe o que essa pessoa fala hoje? Está tudo na mão de Deus.
Você pensa que os filhos melhoraram? Mais ou menos. Quem melhorou foi essa pessoa. Ela fala assim agora, estou bem aí, estou vivendo minha vida com Deus e eu conheço o Deus que eu sigo, vai salvá-los todos. Amém? Já está perdendo a graça deles, não tem mais graça, eu provoco, eu vou lá, cutuco, faço, eu continuo feliz com Deus. Perdeu a né? Já perdeu, né? Amém? Você crê nisso? Então, no nome de Jesus, eu convido meus irmãos lá em João 14, só para nós fazermos a última leitura de hoje. O próprio Senhor Jesus disse assim, João 14, versículos 11, 12 e 13: crede-me quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Todos encontraram? João 14, 11, 12 e 13? Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das obras. Em verdade vos digo, vos asseguro, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para junto do meu Pai. E assim seja o que for, e assim seja o que for que vós pedires em meu nome, assim eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Diga amém? Alegrem-se porque eu tenho que ir para o Pai. Os discípulos daquela ocasião ficaram tristes, porque Jesus anunciava a separação. Ele falou, ao contrário, alegrem-se, porque para onde eu vou, é aonde sairá a fonte das vitórias de vocês. Eu vou estar ao lado do meu Pai, cuidando de vocês e intercedendo por vocês. E vocês mesmo assim não ficarão sós. Eu vou pedir para Ele enviar o outro Consolador. Eu estou aqui em carne, mas Ele virá em espírito, e estará em tudo e em todos, testificando tudo que eu fiz e tudo que eu falei. E vocês farão as mesmas obras e farão maiores ainda. Diga amém? Finalizando, amados, só para finalizar, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito disse às igrejas essa noite. É preciso deixar de ser menino, é preciso parar de ser menina, filho mimado e mimada. Para de ser menino e menina na fé. E passe a amadurecer o mais rápido possível. Deus quer te usar tanto, a começar pelos seus, a fim de que possamos realmente cooperar com o reino dele. A pessoa que quer cooperar é varrer a igreja, cuidar do som, cuidar da letra aqui, cuidar do teclado, cuidar isso aí, você está cooperando sim. Só que a maior cooperação que você dá com o reino de Deus é você não ser incrédulo. É você dar o verdadeiro louvor a Deus. É que tudo hora você fala, ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus. Eu não consigo ver essa pessoa, eu também não sei com Deus. Porque o seu testemunho mostra Deus na sua vida. Diga amém? Então, amados, quem tem ouvidos, ouça. E Deus deseja que os seus filhos, somos nós, todos nós cristãos. Por isso que a palavra de Deus fala hoje, no tema dessa noite, crescer é preciso. Esse é o tema. Crescer é preciso. Amém? É necessário, é fundamental, mas o tema é dessa noite para você localizar um dia, ele tem ouvido essa mensagem. O tema que vai estar lá no YouTube gravadinho é no dia 7/7 de 2023, na Igreja Amor de Deus, foi falado num culto. Deus falou que crescer é preciso, não há outra opção. Ou você cresce ou você morre. E o que é pior, a segunda morte. Amém? Então, crescer é preciso. Só os que creem nessa palavra que Deus mandou, aprovam ele. Toda a glória, toda a honra e louvor pertence ao nosso Deus. Eu convido meus irmãos a colocar-se em pé, em nome de Jesus. Você que recebe essa palavra com bom grado, diga isso aí, mas diga com o teu coração, seja uma hipocrisia. Hipocrisia é falar o que não está sentindo. Se você sentiu que a Deus falou com você essa noite, feche seus olhos, põe a mão no coração, fala para ele: Senhor, muito obrigado por essa palavra, pois eu precisava ouvir essa palavra. O Senhor falou, e eu sei que o Senhor falou ao meu coração. Eis-me aqui, Senhor. Quero ser transformado pelo teu poder. Diga amém. Você recebe, não vi ninguém falar isso. Se você for com Deus mesmo,
Então diga bem alto para o Senhor na terra, eu creio nessa palavra, eu tomo posse dessa palavra. Deus falou ao meu coração, em nome de Jesus. Diga amém? Senhor, confirma no coração dos teus filhos essa mensagem. Eu não tenho nada de mim, Senhor, eu não tenho nada para oferecer para meus irmãos. Sou tão pecador quanto eles, quem sabe sou até pior que eles, porque eu tenho conhecimento, Senhor. Então me ajuda, Senhor, a prosseguir e faça com que eles entendam que não fui eu que falei, e o Senhor falou em mim, para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Ele já preencheu, hoje é o primeiro dia, com ela preenchida, ou o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, sexto ou sétimo dia da campanha, se coloquem em pé todos, tanto aqui quanto os que estiverem online com a gente, com a campanha na mão, para a sua causa ou as causas que você apresentou de libertação na sua vida ou na vida de terceiros que você ama, né? Em nome de Jesus, tá? Então você vai falar com Deus, não é? Não fica esperando nada do homem, hoje tem homem que confia no homem, tá? Tem homem que gosta de ser adorado. Traz aqui para mim que eu vou ungir, e vou pôr as mãos em cima, e vai acontecer, eu vou fazer acontecer, tá amarrado em nome de Jesus. Olha aí, falta de entendimento. Deus quer que você aprenda a determinar em nome de Jesus. Então comece agora a usar a tua boca e comece a profetizar sobre essa tua causa. Essa causa você vai declarar: meus lábios foram feitos para dar glórias a Deus, e eu darei muita glória a Deus com essa minha vitória. Comece agora a profetizar em nome de Jesus. Comece a profetizar, comece a clamar, comece no mundo espiritual determinar a vitória sobre essa causa. O que está te afligindo, meu irmão? O que é que estava te afligindo, minha irmã? Por que você não entregou nas mãos do Senhor? Por que você não está numa campanha? O que te levou a não ter mais essa fé? Qual é esse motivo desse esfriamento? Cai por terra esse mal em nome de Jesus e volte às primeiras obras, ao primeiro amor. Volte a fazer campanhas, volte a jejuar, volte a determinar, volte a mostrar na glória de Deus na sua fé, em nome de Jesus. Amém? Então você está iniciando a campanha, você está no meio dela, você está encerrando essa campanha hoje. Diga com toda a autoridade, enquanto eu estou falando com você no microfone, você está falando com Deus, e fala com Ele em espírito, e diga com toda a autoridade: Senhor Deus, eis-me aqui, iniciando. Os que estão no meio falam: estou em tal dia da campanha. Os que estão terminando falam: estou aqui terminando. Então eis-me aqui em campanha de libertação para os propósitos que o Senhor sabe. Eu estou apresentando diante do teu altar, Senhor, porque eu sei que eu posso estar diante do Senhor através do vivo e novo caminho que Jesus me abriu pelo sangue que Ele derramou naquela cruz. Então estou diante da tua presença, deixando diante do teu altar essas causas as quais eu verei a minha vitória. Eu darei testemunho que eu saberei e sei que é o Senhor que está agindo sobre elas. E é no nome de Jesus que eu tomo posse da minha vitória, e os testemunhos eu darei em nome de Jesus. Diga amém? Deixa eu orar por sua causa. Você, mesmo que você não consiga colocar todas as causas, todas as situações agora, você vai depois em casa reforçar essa oração e fazer o seu pedido de oração. O Senhor já está em concordância com você. Senhor, quem está com a campanha, ou iniciando, ou no meio dela, ou terminando, hoje não conseguiu apresentar toda, mas apresentar depois, eu já ligo a minha fé com a dessa pessoa, ligo a minha oração com essa pessoa, com o meu irmão, com a minha irmã, e declaro a vitória dessa pessoa para a tua glória, em nome de Jesus. E os testemunhos virão sim, Senhor, e o teu nome será glorificado em nome de Jesus. Se você toma posse, diga amém. Aleluia. Santo, Santo, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Eu sou teus filhos, com fé trabalhar, entrego meu coração. E quando te dediquei do meu pendor, em tua casa te entrego, Senhor. A pobre de louvar, tudo que tinha te entregou. Contra o mundo, Senhor, o que tenho te dou. Meu
ajudando essa obra, fazendo esse ato com amor, fé e alegria no coração. Não somente os que estão online, mas os que estão aqui presencial e fizeram através, ou estão fazendo através dessa urna ou através das vias bancárias. São todos abençoados em nome de Jesus, porque o Senhor levanta eles com autoridade e poder e não permite que falte deles, Pai. Abençoa, multiplica a vida deles, de uma maneira tal que eles possam reconhecer que tudo provém do Senhor e que haja uma diferença entre o que se serve e não se serve. Pai, tudo que eles depositaram aqui, além de fazer falta para eles, se ser multiplicado para eles, será multiplicado também para a sua obra e será a prosperidade da tua obra e aqueles que o Senhor separou para ela depender, em nome de Jesus. Amém? Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica A Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou, basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica A Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, e também no caso você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele e descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blog Explode da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da 2ª semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento.
Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a 7ª semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé, você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você, no anexo, um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus.